Bem pessoal, meu nome é Rômulo, aqui é o canal Teoliteras. É um canal especificamente sobre semiótica, mas a gente também faz conteúdo sobre cultura, artes, letras, direito, o que a gente conseguir pesquisar a gente traz como conteúdo novo para vocês. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar a respeito da turnê do Smashing Pumpkins. Eles estarão aqui no Brasil no dia 1º de novembro, e no dia 3 de novembro. 1º de novembro em Brasília, 3 de novembro em São Paulo. E por que eu estou criando uma pauta a respeito disso? É porque eu irei no show do dia 1º de novembro em Brasília, e isso me fez remexer o baú das recordações dos discos, né, do Smashing, lembrar da fase, né, do Smashing Pumpkins ali dos anos 90 e até hoje, é uma banda que continua produzindo, tem um disco novo aí que eu estou até escutando. Depois eu vou dar minha opinião sobre o disco novo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre os discos do Smashing Pumpkins, que eu mais gosto e que eu considero, né, por um critério crítico que eu vou passar para vocês, considero talvez os melhores discos deles, principalmente na teoria que eu vou levantar aqui. Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não. O meu contato com o Smashing Pumpkins ele se deu justamente nos anos 90 mesmo, tá? Eu no primeiro disco do Smash eu não gostei, eu sempre tive uma veia um pouco mais melódica. O primeiro disco, que era o Guiche, eu não comprei, na verdade passou despercebido por mim, ele foi logo no começo de 91 e 92. E aqui uma coisa importante aqui para falar para vocês é que o quanto que é interessante nós, né, apreciadores de arte, apreciadores de música, a gente viveu o momento em que é produzido, né? O momento de produção. Você está muito ligado à semiótica e à análise do discurso, né? Você vai vivendo o momento da produção do disco. No momento que o disco foi lançado, você conseguir escutar, porque você está se apropriando não só do conteúdo daquele disco, mas de todo o contexto que vem junto da obra, né? Então, se era o grunge, se não era, se é o heavy metal, se era o rock alternativo, né? Então você captar toda a essência do contexto. Então, o primeiro disco passou despercebido do Guiche, ele pode ser até um disco muito importante, e depois eu escutei o disco depois, já descontextualizado, né? Mas ele passou despercebido. O primeiro disco que eu comprei mesmo, está aqui originalmente, eu comprei em CD, é o Siamese Dreams, né? Esse disco aqui, tá? Comprei na época que foi lançado, 93, 94, vou lembrar aqui mais ou menos, disco nacional, e mudou minha vida, porque ele tinha alguns elementos que eu amava, que era a melodia, a docilidade e o peso, né? Aquela coisa shoegazer também um pouco, que depois eu fui escutar lá no My Blonde Valentine, nos dois discos do My Blonde Valentine, que eu gosto muito, que tem essa melodia com a distorção, as camadas de guitarra, de baixo, né? E um contrabaixo pesado, me fez apaixonar. Então era o leve com o pesado, o agridoce de tudo, o peso que a gente gosta, um pouco da velocidade, né? Um timbre já diferente, mas um vocal melódico, com músicas assim estonteantes. Então com certeza é o clássico. A crítica especializada, ela não tem como não afirmar que esse é o melhor disco do Smash. Tem dúvidas, mas no modo geral esse seria afirmativamente o melhor disco deles, né? Tanto em caráter de qualidade, mas em caráter também de expansão comercial, né? O boom comercial que ele foi, justamente na década de 90 não foi fácil, né, pessoal? Na década de 90 você tinha um monte de gente ali produzindo, e próprio Nirvana, né, Pearl Jam, a galera pegava pesado. Os anos 90 não foi para amadores. Então esse foi o primeiro disco que eu tive contato com ele. Ainda depois eu vou dizer quais são os discos que eu acho os melhores, né? E a minha teoria por que são os melhores. E aí eu comprei o segundo disco, que a obra-prima, Melancholy, né? Infinite Sadness, né? A melancolia e a tristeza infinita. Cara, esse disco não tem o que falar. Ele é enorme, né? Tem algumas versões que são 5 discos. Vamos ver, assim, foi um vulcão de criatividade, onde gravaram um conteúdo de jam sessions, né? Então, olha aqui, ó, do Siamese Dreams.
para o Melancholie. E cara, esse disco aqui não tem o que se falar. Aqui dentro tem melodias que eu gosto muito. Aqui tem a Pérola, 1979, né, que é super radiofônica. Mas aqui tem Tonight, Tonight, que é aquela abertura meteórica, né, gigante. Então só ter essas duas aqui dentro. E aí você tem algumas... Zero Butterfly, que está aqui, que é muito boa, tá? Que são músicas pesadas, né? Eu gosto muito dessa Where Boys Fear. Eu acho uma música também que abre aqui esse disco aqui, o segundo disco desse aqui, que, cara, eu acho uma música demais. O começo, a pegada, o riff, os riffs do Smashing Pumpkins, cara, é surreais, né? Eles são surreais. Então, esse disco aqui é obra-prima, tá? E as melodias e as baladas, né, Galápagos, que eu curto, né, Galápagos, né, que eu curto demais, Starlight, né, nossa, meu Deus, Saturate to Jericho, a música lá do lado B também maravilhosa. Então, ó, isso aqui não tem como. Isso aqui, o Melancholie, né, eu fiz uma coletânea do Melancholie com 10 músicas dele, uma coletânea dele, 10 músicas, né, tentando extrair ao máximo, mas dá pra fazer de 20 músicas. Isso aqui é uma riqueza. Foi passando, e aí o grupo teve todo o histórico dele. No terceiro disco eu ainda comprei, que é o Adore, tá? Então esse disco aqui eu fui na cidade vizinha aqui, eu era em Espigão do Oeste, viajei até Cacoal para comprar esse disco aqui. Ele já a pegada é diferente dos outros, tanto nos pilares do Smashing Pumpkins, que é o peso, os riffs de guitarra muito criativos, né? Que é o shoegaze, o heavy metal, né? Que vamos chamar assim dessa base alternativa. Mas esse aqui ele apela um pouco para a eletrônica, né? É um disco que eu escutei bastante, mas ele não gerou em mim, né, um interpretante emocional, né? Eu gosto porque é um álbum que tem toda uma história, né? E é um álbum fantástico deles, mas não é um álbum que eu apreciei muito, que eu degustei ele muito e que ficou marcado para mim, né? Incomparavelmente esses dois álbuns aqui não tem como, né? São apaixonantes. Bem, e aí na minha sequência de álbuns, esses são os que eu tenho, esses que eu vivi a história. E a minha teoria sobre o Smash é o seguinte: o Smash é uma lavra, é uma mineradora, você é um garimpeiro e você explora uma lavra de ouro, né? Essa lavra de ouro está naquele local, naquele momento, naquele tempo, um recorte de contexto de produção que foi os anos 90 até o 2000. Então ali você tinha uma lavra de produção, um veio. E esse veio, na minha humilde opinião, ele foi ali de 90 até 2000. Eu tenho até esse DVD aqui, que eu acho bem interessante, que é o Smashing de 91 a 2000. Eu acho que metaforiza muito isso. Eu acho que esse veio dos 10 anos do Smashing, ele criou o que é o Smashing Pumpkins, né? Depois de 2007 a gente tem aquele Zeitgeist, né? Um disco mais pesado, depois Oceania, que tem algumas músicas legais, mas Oceania me lembra muito Rush, eu não me lembro do Smashing Pumpkins. O Zeitgeist tá pesado, tá legal também, mas aí parece que depois eu não me lembro mais do Smashing Pumpkins. Esse último disco aqui, ele tá muito legal, tem algumas músicas, mas também já soa um pouco esse metal novo popular que o pessoal tá escutando, né? Eu não sei explicar exatamente essa conexão, mas esse metal novo que a galera tá escutando. Então assim, pra mim o Smashing Pumpkins ele é esse veio dos 10 anos de 90 a 2000. Não tô sendo restritivo, mas eu acho que teve outros veios. Eu acho que o Smashing não parou de criar coisas legais, mas de outros veios, de outros recortes, outras minas. Mas eu acho que a mina Smashing Pumpkins, a mina que deu origem a eles, a identidade que desenhou estilisticamente eles, é essa de 90 até 2000, que vai aí pegar esses discos como Gish, Siamese Dreams, Melancholie, Avadore, né, que é esse aqui, e o Machina.
Tá? O Machina é muito, muito, muito bom. Ele fecha o ciclo. O Machina ele é muito bom. O Machina tem duas músicas ali que, sabe, são impressionantes do Smashing Pumpkins. Está dentre as 10 melhores músicas dele, com certeza. É The Everlasting Gaze e Stand Inside Your Love. Essas duas músicas, gente, meu Deus, elas são Smashing Pumpkins. Elas são Smashing Pumpkins. Por quê? Porque, de certo modo, o Machina ele é um retorno à identidade do Smashing Pumpkins. Ele é um retorno ao veio, né? É um retorno à essência do que eles são. A usina. Parou ali, esgotou aquela usina, aquele veio, automaticamente aquela identidade, ela, claro, vai se exaurir, há um exaurimento nesses 10 anos. E aí depois a gente vai ter outros movimentos do Smashing Pumpkins que tem o seu público também. Né? Mesmo o último disco, é um retorno aos Smashing Pumpkins. Eu acho que não é um retorno aos Smashing Pumpkins. Não estou sendo saudosista ou confinando o Smashing Pumpkins àqueles 10 anos, de 90 a 2001 ali. Não, mas é porque ali é o desenho do que é Smashing Pumpkins. Então, para mim, os melhores discos do Smashing Pumpkins estão ali dentro desse 90, 2000 e... Né, eu acredito piamente que está aí entre o primeiro mesmo, Simon's Dreams, né? Eu acho que ele é o primeiro disco, com certeza. Segundo, inegavelmente, é o Melancholy, tá? O terceiro disco, eu coloco o Machina. Eu coloco o Machina como terceiro disco porque eu acho que é um retorno à essência da melodia e do peso do Smashing Pumpkins. E por quarto eu coloco a Dory, tá? E o quinto Gish. Então a minha teoria crítica é explorar esses 10 anos, eu acho que foram os anos dos Smashing Pumpkins. Não que os outros discos sejam ruins. Então, por exemplo, eu estou escutando muito esse último disco deles, muito bacana. Tá? Mas ele já tem uma tonalidade diferente, ele vai soando como outras coisas, ele não vai soando mais como Smashing Pumpkins. Beleza? Então abri um vídeo diferente um pouquinho falando sobre música, sobre a minha experiência com essa banda Smashing Pumpkins, de audição, não sou um crítico musical, sou um crítico de cultura, de semiótica, de letras, literatura, né? A minha formação, né? Acadêmica. E falar que estou muito ansioso para esse show do dia 1º de novembro, acho que vai ser explorar. E quando tem um show que você vai rememorar tudo, rememorar aquilo que você viveu com a cultura, a gente percebe o quanto que a cultura é importante, o quanto a gente depende para sair do senso comum, para sair da mesmice, para nos humanizar da cultura. Fechou? Abraços semióticos a todos. Comentem aí quais são os discos do Smash que vocês mais gostam. Até o próximo vídeo aí.